Pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas a respeito da restauração do meu casamento que vocês deixaram lá na aba Comunidades aqui no YouTube, tá bom? Bom, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo, né? E, na verdade, não é só esse vídeo. Na verdade, eu resolvi fazer vários vídeos a respeito deste assunto. A partir de hoje, aqui no canal, quero muito que vocês deixem bastante perguntas sobre a restauração do meu casamento. Por quê? No vídeo onde eu deixei, né, o testemunho da restauração do meu casamento, eu vou deixar o link aqui no box de informações para quem ainda não assistiu. Mas o meu casamento, ele sofreu uma grande tragédia e uma grande restauração. Mas nesse vídeo, né, eu fiz esse vídeo e ele não dá, né, pra você falar tudo o que você precisa falar a respeito disso num vídeo só. Então, como no vídeo o foco era mostrar a restauração, era glorificar a Deus através dessa restauração, às vezes romantizamos um pouco, né, deixamos de falar a parte ruim, a parte difícil, né, como que foi o processo, porque assistindo o vídeo é muito gostoso de você ver o testemunho final. Porém, no período, né, no processo em que eu passei, teve muitos momentos muito difíceis e esse vídeo atraiu muita gente aqui pro canal que está passando por esse processo no casamento, né, na sua família, está com a sua família destruída e muitas das vezes vocês ficam com algumas dúvidas, né, de detalhes a respeito dessa restauração. Muitas vezes você acha que a sua história vai ser diferente da minha porque para você tá mais difícil do que a minha, é porque eu contei apenas um vídeo, né, e às vezes num vídeo fica parecendo que foi muito fácil, que foi muito tranquilo esse período da nossa vida e não foi. Então, eu acho que a gente precisa falar muito mais a respeito desse assunto, porque vocês que estão passando por isso estão enfrentando muitas batalhas que eu enfrentei no tempo e que eu não consegui falar no vídeo, né? Senão o vídeo iria ficar muito longo. Então, deixe muito as suas perguntas aqui embaixo, que eu quero falar mais a respeito desse assunto, quero trazer mais vídeos a respeito de restauração do casamento. E também quero pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal se você gosta desse tema, se você precisa ouvir mais vídeos sobre isso, já clica no sininho das notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? E não se esqueça de deixar a sua pergunta aqui nos comentários. Bom, eu tô aqui com o celular do Alexandre e eu vou ler algumas perguntas e vou responder, não vou responder todas aqui, porque são muitas e eu quero realmente aprofundar no assunto, eu não quero responder de uma forma rápida. Então, as perguntas que não forem respondidas aqui, fiquem calmos, que a gente pode usar para um próximo vídeo. A do Júnior, ele diz assim: perdoar por palavras às vezes é fácil, mas como perdoar no coração? Júnior, a respeito do perdão, essa pergunta foi muito interessante, porque muitas vezes nós decidimos perdoar uma pessoa, a gente quer perdoar, mas nós não conseguimos perdoar. Acho que a gente já passou por isso, todo mundo aqui, né? Quando a primeira coisa que você precisa fazer é liberar esse perdão por palavras, né? Digamos assim, você quis dizer assim, como perdoar não sendo da boca para fora, e sim verdadeiramente do coração. Mas primeiro você precisa ter essa decisão, tá? Eu costumo muito dizer que o perdão, ele não é um sentimento. Ninguém sente um perdão, eu estou sentindo um perdão. Não. Você decide perdoar, é uma ação, tá certo? É uma decisão. Então você perdoa e aí você não sente, muitas vezes, ainda a libertação desse sentimento ruim, dessa mágoa, desse ressentimento daquilo que aconteceu. Principalmente se a gente estiver falando de um adultério, tá? Não é fácil você esquecer, você superar a dor do adultério. Não é fácil, só quem passou é que sabe. Quem não passou não pode nem falar sobre o assunto, na minha opinião. Mas quem passou sabe que é muito difícil você superar o sentimento da traição. Porém, a primeira coisa que você precisa é decidir perdoar. Então, num primeiro momento, a impressão que você tem é que você perdoou só da boca para fora. Às vezes você fala, eu decido perdoar o meu esposo, eu decido perdoar a minha esposa e continuar com ela, né? Porque o perdão, ele tem que haver, mas muitas vezes a necessidade da separação do casal. Isso é um outro assunto, tá? Nem sempre a esposa tem que continuar com o esposo adúltero.
Muitas vezes esse esposo não se arrependeu, muitas vezes esse esposo não quer tratamento e não quer libertação. Então, quando você fica com um adúltero, sabendo que ele é um adúltero, porque você quer ficar com ele, porque a sua carência não permita que você se levante, né, dessa situação, você pode cair num pecado que é o pecado da conivência, né? O pecado da conivência, que é uma coisa muito importante também, tá? A Bíblia, ela nunca em nenhum dos seus pontos deixou a gente livre para ser conivente de pecado, tá bom? Quando você sabe que uma pessoa está em pecado, que você sabe que ela não se arrependeu e você continua com ela, você se coloca em risco de muitas coisas. Você se coloca até em risco de morte, gente. Quantas vezes a gente vê notícia, né, na televisão de mulheres que foram assassinadas pelas amantes dos seus esposos? Quantas vezes a gente vê pessoas que receberam doenças venéreas, doenças mortais através da imoralidade sexual do companheiro? Então isso é muito grave, tá bom? Agora, nós estamos falando, né, no meu caso, foi uma pessoa que se arrependeu. Eu me arrependi, o meu esposo se arrependeu. Então é diferente quando a pessoa confessa o seu pecado, quando a pessoa declara arrependimento, pede perdão, pede uma chance de mudar, aí fica a seu critério, né? Eu acho que todos nós merecemos uma segunda chance, tá bom? Então é uma opinião minha, tá? Agora tem gente que não consegue continuar com a pessoa. Também não vou julgar. Se Deus te deu a liberdade de você se separar, de você pedir o divórcio por conta do adultério, quem sou eu para tirar de você essa liberdade? Eu não posso tirar essa liberdade de você, como muitos pastores e muitas igrejas fazem, tá certo? Então Deus, ele te deu essa liberdade de escolha. Então você tem sim a liberdade de escolha e você é escravo da consequência dessa escolha, tá bom? Da mesma forma que você escolheu a primeira vez se casar com essa pessoa, você tem novamente a escolha de se casar de novo, de permanecer casado. E aí você é responsável pela consequência dessa escolha. A mesma coisa se hoje em dia o Alexandre voltar às velhas práticas e cometer o adultério de novo, isso foi o quê? Foi resultado de uma escolha minha. Eu escolhi acreditar que ele ia mudar, tá certo? Então a gente tem que ter muita cautela nessa hora. Agora, quanto ao perdão, você, primeiramente, quando você decide perdoar e continuar com a pessoa, você vai continuar sentindo aquela dor, porque você não vai superar isso assim, de uma hora para outra. Entendeu? Isso vai ter um processo. O tempo é muito importante. O tempo, ele vai amenizando a dor. É a mesma coisa quando você perde um ente querido. Você sente aquela dor da perda, você sente o luto, você fica durante, né, às vezes até 6 meses, a psicologia diz que você sofre aquele luto, né? E aí, conforme o passar do tempo, você vai superando aquela dor da perda. Aquela dor vai ficando cada dia menor, né? A saudade do ente querido continua, então você vai sempre se lembrar daquele processo que você passou, você vai sempre se lembrar daquela traição, daquele adultério, porém a dor, ela vai ficando cada vez mais longe, mais suave no seu coração, mas a decisão do perdão, primeiramente, é por palavras, parece ser da boca para fora, você decide perdoar mesmo sentindo esse ressentimento, essa mágoa, e aí com o passar do tempo, você precisa trabalhar para que essa mágoa seja superada, para que esse ressentimento seja superado. Ainda que a dor que você sente não seja superada, gente, olha só, você pode sentir essa dor pro resto da sua vida, quem sabe? Não sei, existem pessoas que podem sentir, mas você, toda vez que você sentir essa dor, você decide perdoar, você não tem a mágoa, o ressentimento, né? Ou seja, a vontade de punir a pessoa pelo que ela fez, né? Você pode até se sentir mal de lembrar daquilo, você pode até sentir a dor, né? Ainda que mais suave com o passar do tempo, mas o que não pode é você ficar guardando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio, nutrindo, né, um sentimento ruim contra a pessoa que te feriu. Né? Eu acho que o verdadeiro perdão, ele se manifesta, né, esse do coração que você disse aqui, é quando você libera a pessoa de culpa, você não quer mais que essa pessoa seja punida, apesar de que você sabe que ela vai sofrer as consequências, porque todo pecado tem consequências, ainda que seja perdoado, mas você não deseja a punição para aquela pessoa, você não deseja puni-la, né, todos os dias, como no começo, quando você tinha aquela mágoa, aquele ressentimento. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. E se vocês tiverem dúvida, deixem muito as suas dúvidas aqui no comentário, tá bom? Bom, outra pergunta aqui é da Licélia
e ela falou assim: quais foram os primeiros passos que vocês deram para que essa restauração acontecesse? Eu não posso deixar de comentar que o primeiro passo que eu dei para que houvesse essa restauração foi ter ido para a igreja e aceitado a Jesus, né, voltado, né, ter aceitado o apelo de ir até o púlpito, de ir até o altar e receber oração, da aceitação a Jesus, de novo, quando eu estava desviada nesse período, tá? Por que eu não posso deixar de falar isso? Porque, gente, foi muito claro que a partir daquele dia, Deus começou a transformar o meu coração. Eu não sentia mais nada pelo meu esposo, eu não amava mais o Alexandre, eu não sentia mais nada por ele. Sabe que é uma pessoa que você olha e você não sente nada. Eu estava assim a respeito dele. Porém, no dia que eu fui para a igreja, que eu levantei minha mão e aceitei a Jesus, e vale lembrar, gente, que eu fiz isso porque eu lembro no dia que a palavra foi pregada e aí ofereceram a Jesus no final do culto. E eu pensei comigo, eu não posso nunca dizer não a Jesus. Eu não consigo dizer não a Jesus. Então, naquele momento, eu não estava com desejo de voltar para a igreja. Eu não estava muito menos com desejo de restaurar minha família, meu casamento. Eu só estava aceitando a Jesus porque eu dizia no meu coração, eu não consigo dizer não para Cristo. Alguém está me oferecendo a Cristo, eu vou aceitar, porque sempre eu vou dizer sim para Jesus. E eu lembro que naquele momento, a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar dentro do meu coração. E eu fui me apaixonando novamente pelo Alexandre, mesmo estando morando em outra cidade que ele. Então, o que eu quero dizer com isso, com essa resposta? Que o altar tem poder, existe um mistério no altar. Tem muita gente que desdenha, né, das orações. Muitas vezes o pastor faz o apelo para você ir até o altar receber oração e você fala, não vou até o altar porque eu tô aqui no meu banco e Deus está vendo que eu tô aqui no meu banco e aqui do meu banco eu recebo a oração. Não faça isso. Não despreze o altar, porque existe um mistério muito grande ali no altar. Quando você faz uma confissão pública, né, de que você quer Jesus, de que você precisa de oração, de que a palavra falou com você e você recebe aquela palavra. Quando você vai até o altar, quando existe esse convite e você vai até o altar, eu creio muito que algo no mundo espiritual é realizado ali, naquele lugar, no altar. Então, eu fui até o altar, eu recebi essa oração e foi esse o primeiro passo para a restauração. Porque aí eu senti realmente lá na minha casa, com o passar dos dias, que eu estava me lembrando do Alexandre, me lembrando do meu esposo e voltando a sentir o sentimento de amor por ele. Bom, mais uma pergunta interessante aqui, eu acho que só dá para fazer mais essa pergunta, senão o vídeo vai ficar muito longo, igual eu falei para vocês, gente. Eu quero me aprofundar nas perguntas o máximo que eu conseguir, eu não quero fazer um vídeo de respostas rasas, eu quero fazer de respostas profundas, porque esse tipo de vídeo é justamente para isso, pra gente entrar mais profundo no assunto e não ficar uma coisa tão assim rasa como ficou no vídeo do testemunho, né? Lá no testemunho foi um apanhado geral justamente para que vocês entendessem que houve a restauração. Porém, existem processos muito difíceis e que nós precisamos conversar sobre isso para que você entenda, para que você coloque na sua vida da forma como é o seu caso, porque o meu caso é o meu caso, não necessariamente vai acontecer com todo mundo o que aconteceu com o meu caso. Então muita gente coloca no mesmo pacote e não pode se fazer isso, porque cada família é uma família, cada casamento é um casamento, cada pessoa é uma pessoa e cada história tem os seus desafios, né, a sua dificuldade, então você precisa analisar a sua história, tá bom? A Luciana perguntou assim, algo mudou entre o casal em relação à confiança? Depois da restauração, ficou alguma desconfiança, ciúmes ou um pé atrás? Uma vigilância ainda maior? Bom, gente, essa pergunta é muito importante. É claro que algo mudou, sim, em relação à confiança. A confiança, ela é quebrada. E quando você quebra a confiança, ela é muito difícil de você restaurar. Olha, entenda como esses vídeos serão importantes. Para você que não cometeu nenhum adultério, né, não quebrou a confiança dentro do seu casamento, pense bem antes de fazer isso. Porque senão fica muito fácil. O testemunho da gente acaba até parecendo que, eu vou adulterar porque aí Deus restaura e fica até mais bonita a história. Não é assim.
Não é assim, nós não podemos romantizar o pecado, tá certo? Então é por isso que eu tô trazendo essas perguntas aqui. Deus colocou muito forte no meu coração que a gente precisa falar profundamente a respeito desses detalhes, tá bom? A confiança, uma vez que ela é quebrada, é muito difícil dela ser restaurada. Às vezes você restaura o seu relacionamento, mas a confiança nunca mais será a mesma. Eu me lembro que antes de acontecer isso comigo no meu casamento, eu falava que eu colocava minha mão no fogo pelo Alexandre. Era uma certa inocência da minha parte? Sim. Mas, gente, eu me casei com o menino mais crente da igreja. Eu escolhi o menino mais crente, eu não escolhi o mais bonito, mais rico, o mais, né, o que seria mais interessante para mim. Não. O que me chamou a atenção no Alexandre sempre desde o começo foi como ele era com Deus, qual era o relacionamento dele com Deus, entende? Então, eu colocava minha mão no fogo por ele. E aí, hoje em dia, eu já não coloco a mão no fogo, não é só por ele, eu não coloco a mão no fogo por ninguém, nem por mim. Nós somos carne, tão frágil quanto você que está aí do outro lado, e que se Deus falou na palavra dele que Elias era sujeito às mesmas paixões, né? Que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que qualquer um de nós. Quem sou eu? Quem é o Alexandre? Quem é você para não ser sujeito? Todos nós somos sujeitos a pecar, entende? O único que veio na terra e suportou todas as tentações e não pecou foi Jesus. De resto, todos nós somos pecadores. Então, eu não coloco a mão no fogo, mas por ninguém, tá certo? Então não foi só a confiança no Alexandre que mudou. Mudou a minha visão geral de muita coisa, porque só a idade, só a vivência que vai trazer essa maturidade pra gente, tá bom? E dentro do relacionamento, quando você quebra a confiança, gente, não vale a pena, é muito difícil, tá bom? Uma outra coisa que não vale a pena quebrar através do adultério dentro de um relacionamento é a admiração, tá bom? É uma coisa que quando você comete o adultério, que você permite que isso aconteça na sua família, você às vezes perde a admiração não só do seu marido, da sua esposa, mas como você perde a admiração dos seus filhos, dos seus sogros, dos seus amigos, da sua igreja, do seu pastor. Então, é muita coisa que se quebra, né, quando acontece o adultério, tá? E a confiança é uma dessas coisas, tá? Então, a confiança, ela pode ser restaurada sim, isso se dá com o passar de muito tempo, né? Você precisa realmente provar para outra pessoa que você realmente mudou, e eu acredito que para sempre eu vou ter uma vigilância a mais, como você colocou aqui nessa pergunta, porque hoje eu sei, né, ao contrário do que eu achava naquela época, hoje eu sei que nós somos seres humanos e podemos falhar a qualquer momento. Então a vigilância, ela tem que existir, na minha opinião, até mesmo para impedir de algumas coisas acontecerem. Gente, quando você é vigilante, né, quando você tem algumas atitudes diferenciadas, você impede de muita desgraça acontecer na sua vida, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Eu e o Alexandre, nós temos um trato, um combinado, que ele não dá carona para uma mulher enquanto eu não estiver no carro, e eu não dou carona para um homem se ele não estiver no carro, tá certo? Então, isso vai impedir com certeza de, por exemplo, eu estar dando uma carona para uma pessoa e de repente rolar ali uma paquera, né, uma tentação entre nós ou vice-versa. E vai impedir, tá certo? Nós não temos o costume de conversar inbox do celular com o sexo oposto. Eu não tenho o costume de ficar conversando com um homem, né, inbox, e o Alexandre também não tem o costume de ficar conversando com mulher no particular, tá certo? São medidas que a gente tomou para que a gente se sinta um pouco mais seguro, tá? Em relação ao outro, e também para que a gente impeça de dar margem para que venha acontecer alguma coisa, entendeu? Então, quando você começa a conversar com uma pessoa em box que não tem ninguém vendo, você tá dando margem para Satanás poder trabalhar ali, naquela conversa, tá certo? Eu sei que muita gente aqui não concorda, muita gente pode falar, eu não ligo, eu acho que tem que conversar, tem que ter liberdade, tem que ter intimidade, né, preservada como indivíduo, né, privacidade. Eu já acho que não, que a pessoa quando é casada, ela não tem que ter privacidade do marido e da esposa, né, vocês são uma só carne, então eu acredito que tudo que um faz na privacidade deve fazer na frente do outro, não tem problema nenhum. Então por isso que a senha fica aberta, os celulares,
né? Ele mexe no meu, eu mexo no dele e a gente tem esse trato, esse combinado, porque sim, através desse trauma, tá? Porque o adultério é um trauma, ele machuca a sua alma, tá? Não é algo comum e fácil de ser superado, não, de forma alguma, é um trauma. Através desse trauma, com certeza a gente vai deixar de fazer coisas que a gente fazia antes do trauma, né? Antes do trauma, a gente achava que isso nunca ia acontecer com a gente. Então agora a gente já tem uma desconfiança de, opa, peraí, não vamos dar lugar a Satanás, não vamos dar margem para o inimigo trabalhar. Então, apesar de fazer muitos anos, a gente continua com as mesmas vigilâncias, as mesmas atitudes para impedir que isso venha acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, a confiança ela foi quebrada, foi muito difícil de voltar a confiar, tá? De fato, de achar que realmente o outro é fiel hoje em dia. E existem atitudes de vigilância que a gente toma até hoje, e claro que é por conta do trauma, sim. Eu vejo casais que aparentemente não passaram por esse trauma e que são muito mais tranquilos do que nós em respeito de ciúmes, em respeito de vigilância, é tudo por conta do trauma. E aí a pessoa que decide restaurar o casamento, ela não pode viver num país de maravilhas, de agora você me aceitou de volta, você me perdoou, você tem que confiar em mim, você tem que parar com esses ciúmes. Não, entenda, você machucou a alma dessa pessoa, né? Esses ciúmes, essa vigilância vai ser uma das consequências que você vai ter que arcar se você quer realmente restaurar a sua família, né? Então tem gente que quer restaurar a família, mas quer viver como solteiro. Não adianta, meu querido, você quebrou a confiança dentro do seu casamento, então você é responsável por isso que está acontecendo agora. Durante um período de tempo, né, cada vez menos, mas logo assim no início, no processo, essa pessoa que está com você, ela vai ter sim muita desconfiança, muitos ciúmes, e seria bom que até que vocês tratassem isso com terapia, né, que vocês tratassem isso através de muita oração, né, muita conversa, muita sinceridade entre vocês, né? Eu acho que o casamento ele tem que ter muita conversa, gente. Hoje em dia eu converso muito com o Alexandre, a gente conversa sobre tudo, sobre qualquer assunto. Então, isso é muito importante, isso faz com que a gente se sinta um pouco mais confiante, tá bom? Então, gente, é isso. Esse vídeo vai ficar muito longo, então tem mais perguntas aqui, mas eu vou responder no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários também a sua pergunta a respeito de restauração ou algum outro assunto que você queira ver aqui nos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!